Cara, assim, vamos lá. Sobre a questão de Dudu e Ronald, o que é que eu penso? Dudu, ele é um volante que o Jair Ventura gosta. Qual é a característica de volante que do Jair Ventura, que do Jair gosta? Principalmente com três zagueiros. Qual é a ideia dele? Bom, eu vou ter três zagueiros. Teoricamente, na prática, eu vou ter segurança defensiva, então meus dois volantes precisam jogar. Por isso que, por exemplo, o Ricardo Rida e o William Oliveira tiveram menos espaço com ele, com o Jair Ventura. Por quê? E o PP também, né? Por quê? Ele precisa de jogadores no meio de campo que tenham intensidade dinâmica. Porque vão ser caras que vão fechar o espaço atrás e vão sair também para o ataque. Então não dá para ser um PP, que é um volante mais clássico, um volante mais de organização de jogo. Não dá para ser um William Oliveira que, embora no passado, você vai dizer, mas pô, então, mas ano passado o William Oliveira pisava na área. De fato, mas era um contexto diferente com outro William Oliveira. Há de convir que o William Oliveira desse ano é um William Oliveira bem diferente do ano passado. Ano passado o William Oliveira estava aqui, fazendo um bom campeonato, ele e Ricardo Hiller, e o William Oliveira desse ano está aqui mais para baixo. Não é o mesmo nível. Então, assim, se fosse o William Oliveira do ano passado, acho que o William Oliveira ia disputar bem essa posição. Mas o William Oliveira desse ano não disputa. Hiller, a gente conhece, não é um volante de dinâmica, não é um volante do passe para frente, de se aproximar, de chegar mais ao ataque. Então, William Oliveira, Hiller e PP serão utilizados ali em contextos bem específicos. Então você tem ali três jogadores, três volantes, e acho que o Rubens Ismael ia entrar nessa rotação, acabou se machucando. Então você tem três volantes para aquilo que Jair quer. Ou seja, três zagueiros, dois volantes dinâmicas, dois volantes dinâmica, ou seja, que bate e volta, que desarma e constrói, e que dão apoio à frente, mas que também não deixa a defesa tão desguarnecida em termos de proteção de espaço. Sabemos que Ronald na marcação, às vezes ele larga, às vezes ele não combate até o fim, então ele tem esse problema. Então, diante desse cenário, a, o, a dupla de volantes se mantendo os três zagueiros será ou Baralhas e Dudu, ou Baralhas e Ronald, ou Dudu e Ronald. A dupla de volantes vai ser uma dessas três, certo? Aí você vai dizer, mas pô, Ítalo, mas Dudu ou Ronald? Você ganha algumas situações. Com Dudu, você vai ganhar mais chegada à frente. Acho que o grande lance, o grande retrato que a gente tem de Dudu com Jair Ventura é no Bavi, que ele era um volante que fechava espaço atrás junto com o Baralhas, mas que também entrava na área. Dudu, vamos lembrar, ele perdeu duas grandes chances no Bavi. Ele sai cara a cara com o goleiro, com o Ronaldo, finaliza, Ronaldo pega, e a outra ele sai cara a cara, finaliza, só que não pega bem na bola, a bola sai. Então, é o volante que Jair enxerga com a característica muito próxima. Se você olhar na apresentação dele, ele fala de Baralhas, eu perguntei ele sobre Baralhas, e ele falou, pô, Baralhas é meu volante artilheiro. Eu gosto de volante que chegue na área, que pise na área, que se aproxime. Então ele quer muita gente próximo da área. Então o Dudu entrega a ele essa característica. Porém, o grande lance do Dudu é comportamental, é disciplinar. Dudu é um jogador que, mesmo no jogo do Vasco, que ele entrou ali num cenário que era mais ou menos controlado, entre aspas, né? Que o Vitória estava com a linha mais baixa, estava protegendo mais o setor, ele cometeu uma falta que foi, assim, foi sem querer, ele escorregou, mas ele pegou mais forte. E sabemos bem a história do Dudu, né? Dudu suportou ali 45 minutos, mas acabou sendo expulso contra o Bahia. Então, o grande lance do Dudu é esse. Qual vai ser o Dudu que vai entrar em campo? O Dudu vai ser mais equilibrado, o Dudu da Série B, que conseguiu fazer ali um campeonato equilibrado, que chegava na frente também, que tinha seus momentos ali de caos, o que eu chamo de os 5 minutos de caos de Dudu, que ele entra mais acelerado, ou ele vai ser o Dudu que vai entender que ele precisa ser um jogador de Série A, que ele precisa se comportar como jogador de Série A e disciplinarmente ele vai ficar mais tranquilo, não vai tomar cartão bobo, não vai cometer falta com mais vontade, não vai cometer entrada mais temerária para não tomar cartão. Se for esse Dudu mais tranquilo, Dudu é titular. Acho que ninguém vai questionar isso. E o outro lado de Ronald vai ser o volante que vai ajudar na construção. Com a bola no pé, Ronald, ele tem mais recursos do que Dudu. Só que, marcando,
Dudu, Ronald não consegue marcar. Ronald tem dificuldade para poder marcar, para poder fechar espaço. Dá para contar nos dedos aí pelo menos uns 2 ou 3 lances ali que Ronald poderia ter fechado o espaço melhor, que poderia ter composto o espaço melhor. Ele deu uma dormida, deu uma largada. Isso preocupa para o futuro do Vitória no campeonato, principalmente no jogo contra o Corinthians, que o Corinthians vai tentar ter mais controle de jogo. Embora eu imagino que vai ser um jogo em termos de posse de bola mais equilibrado, mas o meio campo do Corinthians é um meio campo que joga, meio campo que marca e joga. Então, assim, você ter o Ronald ali com Baralhas num combate de 3 caras do Corinthians, será que Ronald vai manter a intensidade durante os 90 minutos que a gente precisa? O grande lance é esse. Na minha opinião, eu iria com o Dudu para esse jogo. Embora, questão disciplinar, embora toda essa questão, acho que ele marca melhor e sai mais pro jogo. Mas é uma discussão que, assim, dá para se ter discussão nessa posição aí. Se você prefere ter um volante que vai lhe entregar qualidade na frente, dinâmica e vai jogar mais com a bola, ou você prefere ter um volante mais forte na marcação, mas que disciplinamente ele pode te dar uma dor de cabeça durante a partida. A discussão passa por aí. E aí vai muito do que, quando fala da torcida, cada um vai ter sua opinião. Eu tô certeza, daqui a pouco eu vou descer o chat para ler o comentário de vocês. Provavelmente vai estar dividido, né? Vai estar a galera Ronald, Dudu, e cada um vai ter seus argumentos. Mas o que é que Jair Ventura pensa sobre isso? Eu acho que se Baralhas estiver pronto para o jogo, a gente pode ter uma dupla Baralhas e Dudu, diante do que Ronald entregou nas últimas partidas. Principalmente olhando o Bavi, que ele tinha um elenco completo, ele saca Ronald no intervalo e coloca Dudu. Então acho que se Baralhas estiver pronto para o jogo, a gente pode ter uma dupla Baralhas e Dudu. Se Baralhas for vetado, a dupla será Dudu e Ronald. E para mim, sinceramente, a dupla mais temerária que existe é essa dupla Dudu e Ronald. Porque imagine, Ronald subindo para poder marcar, não dá o combate, Dudu vai ficar na sobra, sozinho para poder combater. Dudu vai tentar dar o jeito dele. E o jeito dele talvez seja um cartão amarelo, seja um cartão vermelho, ele seja mais duro numa entrada, o árbitro pode interpretar diferente, vamos pegar o Corinthians. Geralmente, a arbitragem não costuma facilitar o trabalho, então tem esse detalhe. Mas eu imagino, eu tô praticamente cravando que o Dudu deve ser titular nessa partida, sem Baralhas ou com Baralhas, certo?